Olá, pessoal. Sou Matheus Carvalho, seu professor de Direito Administrativo, e a gente vai se preparar em 9 aulas para essa primeira fase do 18º exame, né? Duas coisas importantes que eu tenho para te falar. Primeiro, administrativo é uma matéria muito relevante na sua prova da OAB. É relevante na primeira fase, porque são 6 questões e a matéria é pequena. Então, no custo-benefício, é uma matéria que vale muito a pena você se preparar, né? Porque pela quantidade de questões, comparado com o tamanho da matéria, é uma matéria que é bom custo-benefício. Então, você tem pouca matéria para uma boa, razoável quantidade de questões. Então, é uma matéria que você vai ter que se dedicar na primeira fase. E na segunda fase, administrativo também tem sido uma matéria muito bem escolhida. Então, se você optar pela segunda fase de administrativo, confie em mim que nós vamos estar juntos, né? A segunda fase tem sido boa, um índice de aprovação bom. A própria FGV libera lá os índices de aprovação. O administrativo tem um bom índice de aprovação, muito bom mesmo, tá? Não temos tido grandes reclamações, o pessoal tem ficado satisfeito. Os alunos têm dado um feedback muito bacana. O curso de segunda fase é feito com muito carinho. Então, se vocês optarem pela segunda fase, a gente vai estar junto, tá? Não tenha medo, não. Administrativo é uma matéria pequena, como eu te falei, o que facilita muito o estudo na segunda fase. Você tem 45 dias para aprender tudo e aqui você tem uma matéria pequena para aprender, tá? Rapidinho, a segunda coisa que eu quero te passar são minhas redes sociais para a gente ir se comunicando. Então, @MatheusCarvalhoProf. É como você me encontra no Instagram, tá? Então, no Instagram, @MatheusCarvalhoProf. E no Facebook eu tenho uma fanpage, Professor Matheus Carvalho. Então, @MatheusCarvalhoProf no Instagram, Professor Matheus Carvalho no Facebook. São uma das formas de comunicação nossa, além da sua mensagem, tá? E aí, a gente vai conversando, conversa com as pessoas que fizeram segunda fase anterior. Te garanto que quem fez administrativo na segunda fase não vai lhe dar um feedback ruim, porque graças a Deus a prova tem sido boa, tá bom? Mas vamos embora, que a gente tem um monte de coisa para conversar e eu quero começar administrativo pelo princípio. Isso, os princípios que regem a matéria. Eu costumo dizer aos meus alunos em geral, e eu repito isso para vocês, que direito não é justo. Justo é Deus, né? Então, a definição de quem é justo é muito subjetivo. Então, Deus é justo. Se você não estiver feliz, reze, porque tarda, mas não falha a justiça de Deus. O direito não. O direito é lógico. A ideia é que a mesma lógica se aplica a todo mundo e com isso eu garanto a paz social. Ainda que eu não ache muito justo, como a mesma lógica é aplicada a todas as pessoas, a paz social é garantida. O direito em si é lógico. E o direito administrativo segue uma lógica muito peculiar. Se você entender essa lógica que a gente vai conversar agora, é como se você estivesse pegando o fio da meada. Daí, tudo mais que eu te explicar é muito fácil. Se você conseguir entender a lógica que rege o direito administrativo, não tem nada que dificulte sua vida depois. Exatamente. A ideia é que eu começo a aula te ensinando a raciocinar direito administrativo. Se você aprender a raciocinar direito administrativo, ninguém vai te dificultar em nada. Então, preste bem atenção nisso. O direito administrativo se baseia em 2 pilares. O primeiro é o que diz assim: supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ou seja, sempre que houver necessidade, o Estado pode limitar e restringir o interesse de particulares para garantir o interesse público. Sempre que for necessário, o Estado pode limitar direitos individuais na busca do interesse coletivo. Essa supremacia do interesse público justifica essa ideia. Todas as vezes que for necessário, o Estado pode, na busca do interesse público, limitar e restringir direitos individuais. Então, o que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem de um particular, ou atos com atributos, contratos com cláusulas exorbitantes, tudo isso são as garantias que o Estado goza em virtude da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, essa supremacia define algumas garantias ao Estado. Mas não tem limite? Tem. E o limite é o outro pilar. O limite é a indisponibilidade do interesse público. A ideia é que o interesse público não pertence ao administrador. Ele pertence ao povo, né? Todo o poder emana do povo. E por isso, o administrador não pode dispor desse interesse público, não pode dispor da coisa pública. Por isso, pessoal,
para evitar que o administrador abra mão do interesse público e corra atrás de interesses individuais, se estabelecem algumas restrições ao Estado. Restrições decorrentes dessa indisponibilidade. E isso aqui é o direito administrativo. As garantias que o Estado goza versus as limitações ou restrições às quais ele se submete é justamente o raciocínio da matéria. Se você entendeu isso, você aprendeu o fio da meada. Ao longo das 9 aulas, se fossem 20, 50, não faz diferença. O que a gente vai ver ao longo de todas as aulas é exatamente isso. São as prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. É o que a gente chama de regime jurídico administrativo. As prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado são o raciocínio de toda a matéria. Por exemplo, servidores. Os servidores têm garantias. Os servidores têm estabilidade, vantagens, garantias, mas dependem de concurso. Não podem acumular cargo nem emprego, né? Os contratos também têm cláusulas exorbitantes, prerrogativas, mas dependem de licitação. Tem que ter prazo determinado. Ou seja, ao longo da matéria, tudo que a gente aprende é isso. São as prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso é o regime jurídico administrativo. Tudo que a gente vai aprender ao longo da nossa matéria se baseia nesse binômio. Então, se baseia nesses dois pilares, nas prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado. E aí, desses dois princípios básicos decorrem todos os outros que a gente vai aprender. Inclusive, a primeira coisa que eu quero que você entenda: todos os princípios de direito administrativo decorrem da Constituição. Temos alguns princípios constitucionais expressos e outros princípios constitucionais implícitos, mas todos eles decorrem do texto constitucional. E aí, expressamente, para a gente começar, o caput do artigo 37 prevê 5 princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP, né? São 5 princípios básicos que regulamentam o direito administrativo e que estão expressos no artigo 37. Então, esse artigo 37 começa tratando de 5 princípios básicos. Vamos lá? Rapidinho. Para começar, legalidade. A primeira coisa que eu te peço, pessoal, esqueça tudo que aprendeu de legalidade até hoje. Por quê? Seu professor de civil, seu professor de constitucional, a Flavinha, né? A Flavinha chegou aqui e disse o quê? Queridíssimos alunos, a Flavinha bonita, daquele jeito, tudo botox, né? Isso, não comentem com ela porque ela não fica satisfeita, né? Ela não gosta, ela gosta de esconder que ela fez botox, ela pensa que é loura, ela pensa que aquilo ali é natural, né? Então, por favor, não digam não. Mas o fato é, ela te ensinou o quê? Queridíssimos, a legalidade estabelece para a gente que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, né? Essa legalidade é a legalidade no direito privado. É a legalidade que a gente aplica aos particulares, ou seja, o particular, ele pode fazer tudo desde que não contrarie o texto da lei. A gente chama isso de princípio da não contradição à lei. Princípio da não contradição à lei, porque tudo que não está juridicamente tudo que está juridicamente permitido, está permitido. E tudo que não está proibido, também presume-se permitido. Para o particular, é tudo permitido desde que não haja vedação legal expressa. A ideia é de que o particular pode fazer tudo desde que não contrarie o texto legal. O particular pode fazer tudo que a lei não vede. No direito público, não. No direito público, o princípio da legalidade ele é mais estrito. E aqui a gente costuma dizer que o administrador público só atua quando a lei permite. A gente fala no princípio da legalidade como o princípio de subordinação à lei. A legalidade no direito público, lá do artigo 37, ela não permite ao administrador público atuar sempre que a lei não proíbe. Aqui, a ideia é de que só existe atuação administrativa se houver permissivo legal. Então, o administrador público só atua quando a lei permite. A lei, manifestação da vontade popular, é que permite a atuação administrativa. Além da legalidade, impessoalidade. Impessoalidade significa não discriminação. Então, a ideia da impessoalidade é a ideia de não discriminação.
Se a prova te perguntar isso, você pode marcar, é o entendimento tradicional. Quando eu falo de uma atuação impessoal, eu estou lhe dizendo que quando o Estado atua, ele não discrimina a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Então não é relevante para definir a atuação administrativa saber quem é a pessoa que o ato vai atingir. Então nomeia um servidor. Quem? Não sei. O primeiro colocado no concurso, né? Contrate alguém aí. Quem é? Também não sei. O vencedor da licitação. Os critérios de atuação administrativa são objetivos. São critérios que não tomam por base a pessoa que o ato pretende atingir. Então, independentemente da pessoa que será atingida pelo ato, a atuação administrativa é a mesma. Isso é impessoalidade, é não discriminação, né? O administrador público, quando atua, ele não se preocupa em saber quem é a pessoa que será beneficiada ou prejudicada pelo ato. Perfeito. Aí você vai dizer, é isso impessoalidade? É. Se vier na prova, você pode marcar. Mas a doutrina moderna, ela vem dizendo para a gente que a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente público. Isso. Quando ela fala da impessoalidade, ela estabelece que a impessoalidade vem sendo enxergada sob a ótica do agente. Ou seja, quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso também é impessoalidade. É a impessoalidade sob a ótica do agente público que está praticando o ato. Quando esse agente público pratica um ato, o ato não está sendo praticado pela pessoa do agente, ele está sendo praticado pelo Estado atuando por meio desse agente. Então, a conduta do agente público não pode ser imputada a ele, não pode ser imputada à pessoa dele. A conduta do agente público deve ser imputada ao Estado. Então, a impessoalidade, que a gente trata lá como teoria do órgão, teoria da imputação, também deve ser enxergada assim. A atuação do agente público, ela não pode ser imputada à pessoa do agente público. Eu vou dar um exemplo. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que a propaganda de governo, ela não pode fazer promoção pessoal do agente. Na prova da segunda fase do OAB, há uns 5 exames atrás, o 11º exame, se eu não me engano, 11º ou 12º, foi 6 ou 7 exames atrás, não me importa. A prova dizia assim, ó, o prefeito da cidade tal, João do P, determinou que toda vez que ele fizesse uma obra, viesse escrito assim, ó, esse é um presente de João do P para a comunidade. E a questão perguntava, qual o princípio que foi violado diante dessa conduta? Era uma questão subjetiva, uma questão discursiva. Isso a gente trabalha muito em sala, ninguém teve dificuldade. Era para dizer o quê? Impessoalidade. Por quê? Quando foi executada a obra pelo prefeito, não era a pessoa do prefeito que estava atuando. Quem estava atuando era o município por meio do agente. Então isso é impessoalidade, né? A impessoalidade é não discriminação, mas a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente, e eu não posso imputar ao agente público a conduta praticada por ele no exercício da função. Ok? Além da legalidade da impessoalidade, moralidade. Moralidade é honestidade, é boa-fé de conduta, é lealdade no trato com a coisa pública, é não corrupção. Isso é moralidade. Então, moralidade é honestidade, lealdade, boa-fé de conduta ao tratar com a coisa pública. Isso é uma atuação honesta. A atuação honesta é uma atuação de boa-fé. Então, lealdade, honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção. Quando eu falo de moralidade, pessoal, eu estou falando disso que a gente chama de moralidade jurídica. A moralidade jurídica é exatamente essa ideia. É a ideia de não corrupção. É tratar a coisa pública de forma honesta, de boa fé. É uma atuação não corrupta. É uma atuação por meio da qual o administrador é leal às instituições públicas que o remunera. Não se confunde com a moral social. Então não pode de short curto para repartição. Não. A moralidade do artigo 37 diz respeito à moralidade jurídica. Quer ver? Só para ver se você entendeu. A 8.112, não precisa anotar, a gente vai estudar isso depois. A Lei 8.112 diz, no artigo 132, que se o agente público praticar uma conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição, então incontinência pública ou conduta escandalosa enseja demissão. É o que diz a lei, tá? Então, se o agente pratica uma conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição, demissão.
A questão dizia: determinado servidor foi encontrado na repartição fazendo sexo. Sexo é escandaloso? Digo, na repartição, né? Porque, obviamente, a definição de se sexo é escandaloso ou não me interessa, né? Sexo é escandaloso, Brenda? Brenda acha que sim, né? Tenha medo, né? Quer falar sobre isso, Brenda? Não, ela não quer falar sobre isso, graças a Deus. Então, para a Brenda, sexo é escandaloso. Para alguém que não acha que sexo é escandaloso, é mais silencioso, não tem problema. Na repartição é, né? Então, não me interessa o que você acha sobre sexo, não quero saber a sua opinião, mas na repartição, sexo é uma conduta escandalosa ou incontinência pública. A questão disse: ele foi encontrado fazendo sexo na repartição, foi demitido. A demissão é decorrência do princípio da moralidade. Certo ou errado? Errado. A moralidade do artigo 37 é a moral jurídica. É como quem diz assim: olha, faça sexo na repartição, mas não desvie verba, querido. A ideia é de moralidade como lealdade no trato com as instituições públicas e não a moral social, que também é protegida pelo direito, tanto que ele é demitido. Mas a moralidade estampada no artigo 37, moralidade jurídica. Ok? Além da legalidade, da impessoalidade da moralidade, Brenda, você me surpreendeu, viu? Sexo de Brenda é escandaloso, me surpreendeu. Depois vocês vão ver a carinha de Brenda aí. Ó, não vão ver, ela não vai dar o ar da graça. Mas, ó, além da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade. Seguinte, quando eu falo de publicidade, eu estou falando de transparência, né? Publicidade é transparência no trato da atividade pública. Uma atuação pública é uma atuação transparente, é uma atuação que apresenta à sociedade todos os atos praticados pela administração. Perfeito. Existem ressalvas? Sim. Nenhum dos princípios que a gente está trabalhando é absoluto. Os princípios de direito administrativo não são absolutos. As normas, princípios não são absolutas. Sempre que houver choque entre elas, haverá ponderação de interesses. Mas, a princípio, a atuação administrativa deve ser transparente. Se admite a restrição à publicidade quando for necessária a proteção da intimidade, da honra da vida privada, da segurança nacional ou por motivo de relevante interesse coletivo. Tá? Então, se admite a prática de atos sigilosos, se admite restrição à publicidade quando necessário, a relevante interesse coletivo, a garantia da segurança nacional ou a proteção da intimidade, honra e vida privada. Nesses casos, a atuação administrativa será sigilosa, mas isso é uma exceção. A regra é a publicidade. A princípio, a atuação administrativa deve ser pública, deve ser transparente, deve ser conhecida da sociedade. Primeiro, porque a publicidade, isso é tradicional, você pode marcar em qualquer prova. A publicidade é a garantia de controle dos atos da administração pela sociedade. Claro, se o ato é sigiloso, a administração pública não tem como ser controlada porque o cidadão não toma conhecimento desse ato. Se o ato é sigiloso, a sociedade não toma conhecimento do ato praticado. E se a sociedade não toma conhecimento desse ato, não é possível o controle desse ato. Então, não se admite o controle de um ato administrativo sigiloso, não é viável. Por isso, a publicidade acaba viabilizando esse controle, facilitando e permitindo o controle dos atos administrativos pela sociedade. Tá? Agora, além de publicidade como garantia de controle, modernamente, a gente vem dizendo também que a publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos. Ou seja, eu estou lhe dizendo que quando o ato administrativo se dirige à sociedade, para que ele produza efeitos, ele depende de publicidade. Eu vou explicar. O prefeito municipal estabelece que nessa rua ninguém estaciona. Esse ato é um ato perfeito e válido. Então, nessa rua ninguém estaciona. No poder de polícia municipal é um ato perfeito e válido. Mas, enquanto não vier uma plaquinha dizendo não estacione, você vai continuar estacionando. Por quê? Porque esse ato que é perfeito e válido, ele depende da publicidade para que ele possa produzir efeitos. Então, a eficácia do ato fica dependendo da publicidade. É o que eu estou lhe explicando. A publicidade, ela funciona como requisito de eficácia dos atos administrativos que se dirigem à sociedade. Então, esses atos que se dirigem à sociedade, eles só produzem efeitos depois que eles forem
publicizados. Então, a publicidade é requisito, é garantia de controle, e a publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos. E o princípio básico é a publicidade, é a transparência da atuação estatal, embora se admita, desde que devidamente justificada, situação de sigilo, né? Por situações específicas, desde que devidamente justificado, é possível o sigilo também da atuação administrativa. Por fim, no artigo 37, né? Além da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, o artigo 37 trata também do princípio da eficiência. Pessoal, a eficiência não é originária da Constituição. Ela foi inserida no artigo 37 pela emenda 19 de 98. Claro que eu não estou lhe dizendo que antes de 98 o Estado poderia ser ineficiente. Eu só estou lhe dizendo que a eficiência ela funciona como um princípio expresso no artigo 37 após a Constituição de 88. Então, desculpa, após a emenda 19 de 98. Antes disso, a eficiência não era um princípio expresso, tá? A emenda 19 determinou que a atuação administrativa tem que ser eficiente. Ou seja, o administrador deve se pautar na busca pela obtenção de resultados positivos. Quando ele atua, ele deve buscar obter resultados positivos na sua conduta. Isso é eficiência. Uma atuação eficiente é uma atuação que obtém resultados positivos. Todas as vezes que você pensar na eficiência, você vai pensar na busca pela obtenção de resultados positivos na atuação administrativa. Quando o administrador público atua, ele atua buscando alcançar bons resultados nessa atividade. Isso é eficiência, tá? A doutrina tradicional costumava dizer que a eficiência era um princípio muito fluido e que por isso não tinha como ser aplicado. Ou seja, para que se aplicasse o princípio da eficiência, primeiro teria que haver uma regulamentação infraconstitucional acerca desse princípio. Mas isso está superado, tá? Modernamente a gente diz que a eficiência é uma norma de aplicabilidade imediata. É uma norma que tem eficácia plena e que se ajusta à atuação estatal. Em outras palavras, toda vez que o administrador público atua, ele tem que pautar a sua conduta não só pela legalidade, mas pela busca de bons resultados. Então isso é lícito? Ótimo, mas isso também vai conseguir alcançar bons resultados? Então a eficiência, ela pauta a conduta administrativa. E a própria Constituição concretiza o princípio da eficiência. Por exemplo, a emenda 19. A própria emenda 19, que no artigo 37 inseriu a eficiência, ela mesma chegou no artigo 41 e disse que para adquirir estabilidade, além dos 3 anos de exercício, o servidor tem que ser aprovado por uma avaliação especial de desempenho. Então, ele tem que ter 3 anos de exercício, mas ele precisa ser aprovado por uma avaliação especial de desempenho. E o que é uma avaliação especial de desempenho se não for uma avaliação de eficiência, né? É eficiência. A avaliação especial de desempenho é justamente essa busca pela eficiência. Bacana? Perfeito. Não mais no artigo 37, mas ainda expressos na Constituição, no artigo 5º, nós temos o princípio da ampla defesa e do contraditório. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, expressamente estabelece que serão respeitados o contraditório e a ampla defesa em processo judicial e em processos administrativos. Então, isso não é uma construção doutrinária. A Constituição expressamente garante, não só nos processos judiciais, mas também nos processos administrativos, o contraditório e a ampla defesa. Toda atuação administrativa deve garantir esses princípios. É simples, né? É o direito de saber o que está acontecendo no processo e o direito de se manifestar. Um não vive sem o outro. Não adianta eu saber o que está acontecendo no processo, se eu não puder me manifestar, e vice-versa. Então, são princípios que vivem juntos. São princípios que são trabalhados conjuntamente. É você saber o que acontece no processo e é você poder se manifestar acerca desses acontecimentos. Maravilha. A questão é, no processo civil, né, no processo judicial em geral, a doutrina costuma dizer para a gente que a ampla defesa, ela abarca o direito à defesa prévia, ela abarca o direito à defesa técnica, né, a defesa por advogado, e ela também abarca o direito ao duplo grau de jurisdição.
A gente não fala em jurisdição na esfera administrativa, mas duplo grau de julgamento, né? Então, a questão é, no direito administrativo, a ampla defesa é assim tão ampla, abrangendo o direito à defesa prévia, à defesa técnica e ao duplo grau? Vamos lá, um por um. Primeiro, defesa prévia, indiscutível. O que eu estou lhe dizendo é que o administrador público tem que oportunizar o direito de defesa ao particular antes da sua decisão. O direito de ampla defesa não é o direito de apresentar uma defesa formal, é o direito de tentar formar o convencimento do administrador. Então, o particular deve ter o direito de se manifestar antes da decisão administrativa ser proferida. Antes do administrador público atuar, deve haver a atuação do particular. Então, o particular tem o direito de se defender, de apresentar o seu ponto de vista antes da decisão administrativa ser proferida. Isso é o direito à defesa prévia, é o direito à manifestação, é o direito a se manifestar antes da decisão estatal, tá? Claro que existem situações em que a urgência exige uma atuação administrativa sem a defesa prévia. Então, por exemplo, você estacionou o carro na frente de um hospital, a ambulância não consegue sair, vai morrer alguém, o Estado reboca o seu carro e a defesa vai ser concedida posteriormente. A gente chama isso de contraditório diferido. No direito administrativo, todas as vezes que o interesse público exigir uma atuação urgente do Estado, todas as vezes que o interesse público exigir do administrador que ele atue o mais rápido possível, a gente pode falar em contraditório diferido. Para evitar o prejuízo ao interesse público, é possível que a administração atue para depois abrir vista ao exercício do contraditório. Mas isso é uma exceção, tá? A princípio, a ampla defesa abrange o direito a uma defesa prévia, o direito ao particular se manifestar antes da decisão administrativa, para inclusive tentar formar o convencimento do administrador acerca daquela situação que ele está se manifestando, tá? Então, sim, a ampla defesa abrange o direito à defesa prévia. E a defesa técnica? A defesa por advogado. Indiscutivelmente, o particular pode se fazer representar por advogado e ter direito a uma defesa técnica no processo administrativo. A discussão aqui é um pouco mais embaixo. A questão é, ele tem o direito à defesa técnica, mas e a ausência de advogado gera nulidade no processo? Ou seja, se ele não se fizer representar por advogado, isso faz com que o processo administrativo seja nulo? Sim ou não? A gente tinha uma súmula do STJ que dizia que sim. A súmula 343 do STJ, ela era interpretada no sentido de que se não houvesse advogado em qualquer das fases do processo administrativo, ele seria nulo. Ou seja, necessariamente teria que haver defesa técnica. A defesa técnica não seria só um direito, seria um dever, seria uma obrigação imposta. Modernamente, a gente aplica a súmula vinculante número 5, né? Essa súmula vinculante número 5 superou a súmula 343 e diz para a gente que a ausência de defesa técnica, a ausência de defesa por advogado, não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Claro que a súmula fala em processo administrativo disciplinar, mas a gente estende isso para qualquer processo administrativo. Eu estou lhe dizendo que o particular pode exercer o postulante dele na esfera administrativa sem a necessidade de advogado, sem a necessidade de defesa técnica. Só toma cuidado com um detalhe. Quando eu lhe digo que não precisa haver advogado, essa interpretação tem que ser a mais garantista possível. Ou seja, o particular, ele pode abrir mão da defesa técnica, ele pode abrir mão do advogado, quando ele quiser se defender pessoalmente. Mas a administração não pode negar o particular a defesa técnica ou advogado quando ele quiser. Então, quando esse particular tiver interesse no advogado, quiser a defesa técnica, isso não pode ser negado pela administração. Agora, a administração pública, ela pode abrir, o particular, ele pode abrir mão da defesa técnica e exercer o postulante dele na esfera administrativa diretamente, sem a necessidade de advogado. Tá certo? Então, o direito à defesa prévia e o direito à defesa técnica, mas não a obrigatoriedade de defesa técnica, é o que a gente tem até agora. Me dá um minuto, eu volto para a gente finalizar isso aqui e ir seguindo na matéria de princípios ainda da administração. Já volto.